Unisports. Oferecimento Unifage, prática que transforma. Olá, boa noite. Estamos no ar com o nosso Unisportes desta sexta-feira. O mês de março está correndo, meus amigos. Já chegamos no dia 20 e já estamos começando o outono, né? Até o verão já ficou para trás. Mas no ritmo do esporte, olha, muitas novidades para esta sexta-feira aqui no nosso Unisportes. Vamos falar da Ponte Preta, que foi eliminada na Copa do Brasil, do Guarani, se prepara para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Aliás, a Ponte também vai estrear na Série B no final de semana. Tem o basquetebol feminino de Campinas, que começou as disputas da NBF dessa temporada. E claro, não poderíamos deixar de falar da nossa seleção brasileira, convocada por Carlo Ancelotti no início desta semana. Então, estes e outros assuntos no nosso cardápio. Comigo, o craque da opinião. Boa noite, Edson Magalhães. Boa noite, Maurício Camargo, e boa noite a você que nos acompanha aqui no programa Unisporte. Começamos com a Ponte Preta. Quarta-feira, jogou lá em Goiânia contra o Atlético. A Ponte precisava vencer, porque é jogo único, eliminatório. Se empatasse nos 90 minutos a decisão, seria nos pênaltis. Mas eis que o Atlético surpreendeu e levou a melhor 1-0 em cima da Ponte. Confira aí na sua telinha os melhores momentos do jogo, enquanto nós analisamos para vocês. Um jogo interessante, mas onde a Ponte Preta não soube aproveitar as oportunidades que criou, Edson. Verdade, Maurício. A Ponte até que fez um bom primeiro tempo, né? Criou oportunidades de gol e acabou não conseguindo arrematar para dentro da rede do Atlético. E aí o Atlético foi começando a dominar o jogo, né, e acabou fazendo um bom jogo. Aliás, no geral, foi um bom jogo entre o primeiro e segundo tempo, mas o Atlético deu um pouco mais de sorte, tendo aí o zagueiro da Ponte ajudado, o Kelvin, né, a fazer um golaço, e no final o Atlético acabou ganhando de 1-0 e a Ponte, né, deixando na mão aí 2 milhões, né? Estava começando com o Maurício. Eu achava que a Ponte poderia trabalhar um pouco mais, jogar um pouco mais fechado e sair nos contra-ataques. Ela foi querer juntar forças, né, para poder enfrentar o Atlético e acabou não tendo essas forças e o Atlético saiu vitorioso de forma merecida. Bem, algumas coisas, Edson, me chamam a atenção. A gente continua vendo aí os melhores momentos da partida, mas, por exemplo, já dissemos, você já citou os gols, as oportunidades criadas pela Ponte Preta e desperdiçadas. Mas a defesa da Ponte Preta, principalmente nesse lance do gol, eu não sei se foi mais falha ou deu azar, né? O sistema de marcação da Ponte, porque o passe para que o jogador fizesse o golaço foi, inclusive, do Rodrigo Souza, o volante da Ponte. A bola bateu nele, né, e acabou indo para o jogador adversário. E eu queria a sua impressão sobre esse lance especificamente, você que é um especialista em defesas. Maurício, nessa área aí, nessa localização, a gente conhece um pouco. Eu acredito, não tenho certeza, que foi uma pura falta de sorte do zagueiro da Ponte Preta, né, e uma sorte muito grande, né, do atacante do Atlético. A bola bateu, foi um lance muito rápido. Não sei se chega a ser esse lance, não. Mas a bola foi muito rápida e o Kevin pensou muito rápido, né? A bola bateu no zagueiro e voltou para ele. Quando voltou para ele, ele já encobriu o goleiro Diogo, que é grande, hein, Maurício? Sim. Tá, o goleiro Diogo é grande. Então ele encobriu o goleiro Diogo e acabou fazendo um belo de um gol. Bem, desse futebol que a Ponte mostrou nesses 2 jogos da Copa do Brasil, né, quando se classificou na outra semana, diante do Guarani de Bagé, e agora sendo eliminada pelo Atlético Goianiense, que conclusão você tira, se é que já é possível, com relação a uma formação ideal para enfrentar o Atlético? Por quê? Porque domingo, 6 horas da tarde, para a Ponte Preta começa a Série B do Campeonato Brasileiro, e o desafio é exatamente enfrentar o Atlético
fora de casa. Baseado no que você viu desses 2 jogos, o torcedor da Ponte pode começar esperançoso essa Série B? Com sinceridade, Maurício? Sim. Não pode. O torcedor da Ponte vai começar esse campeonato da Série B com uma pulga atrás da orelha, né? Porque tudo muito rápido, né? O treinador chegou há 2, 3 semanas aí no máximo e está arrumando a casa, Maurício, né? A casa estava muito desarrumada, né? E agora ele está tentando arrumar a casa novamente. Então a Ponte vai precisar muito da garra dos seus jogadores, né? Da união de todos os jogadores, não só os que estarão jogando, como os que estarão fora, né? Da união do grupo todo para poder suprir essas deficiências. Mas, olha, falar para você, Maurício, a Ponte que tome cuidado, que é um campeonato dificílimo, todos nós sabemos disso, né? Então, todo cuidado é pouco nesse campeonato da Série B. Olha, isso não é função nossa aqui, mas eu vou dar uma dica e depois vocês me cobrem. O Daniel Baianinho, no jogo diante do Guarani de Bagé, ele entrou no segundo tempo. Foi bem, agradou. Nesse compromisso ele começou jogando, só que não foi tão bem e foi sacado, inclusive do time, para a etapa complementar. Eu vi o Daniel Baianinho jogando nessa temporada todos os jogos pelo Capivariano. E é sempre a mesma história. O Baianinho, quando entra no intervalo, ele vai bem no segundo tempo. Quando ele entra jogando, ele não vai bem. O que acontece com o jogador nessa circunstância, Edson? Não sei, Maurício. É uma situação muito ruim até para ele e para o treinador, Sim, né? Porque o treinador confia no Daniel Baianinho, entrando, jogando, e depois, poxa, coloca no segundo tempo, ele vai... Então, será uma opção para o segundo tempo, né, sim. Maurício? Né? Vai ter que se adequar à situação e será uma excelente opção para o segundo tempo. Agora, é difícil, né, explicar São os mistérios esses do futebol. mistérios do futebol, né? Esses mistérios de certos jogadores, né? Bem, seguimos com a Ponte Preta, mas agora já falando da Série B, que começa, repito, nesse final de semana. Então, olho na telinha para a gente conferir os jogos que vão abrir a Série B do Campeonato Brasileiro, versão 2026. Confere aí. Já chegando, portanto, a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que acontece nesse final de semana. Como eu já disse, a Ponte domingo joga às 6 da tarde diante do Atlético. Mas, o campeonato começa amanhã, sábado, quando nós teremos às 4, o Ceará enfrentando o São Bernardo. Depois, às 5, tem Vila Nova e CRB. 6h15, ainda amanhã, o Operário de Ponta Grossa recebe o Atlético Goianiense. No sábado, às 7h15, lá em Ribeirão, o Botafogo recebe o Fortaleza. Ainda no sábado à noite, 8h30, tem Cuiabá e Sport. Aí a gente já vai para os jogos de domingo. 4 da tarde, Avaí e Juventude. No mesmo horário, Náutico e Criciúma. Repito, Atlético e Ponte Preta às 18 horas. No mesmo horário, o Goiás recebe o América Mineiro. E o Novo Horizontino, um pouquinho mais tarde, às 20, enfrenta o Londrina. Então, Edson Magalhães, pelos times que estão aí em campo, não vai ser moleza o que a Ponte vai enfrentar pela frente. Olha, Maurício, você está falando aí, eu estou prestando atenção. Que campeonato difícil, hein? Sim. Vai ser muito difícil esse campeonato. É um campeonato que, olha, vários times aí terão que tomar cuidado, senão vai cair mesmo, porque o campeonato é muito difícil. São times consagrados, times que têm boa estrutura, né? E, né, falando aqui da nossa região, que Ponte Preta tome bastante cuidado e que entre acesa nesse campeonato. E os outros times paulistas, Edson Magalhães? O Novo Horizontino, que vem batendo na trave aí nos últimos anos, começa essa Série B embalado, né, por ter sido vice-campeão paulista. Nós temos um São Bernardo, que fez um péssimo campeonato paulista, mas fez, a exemplo da Ponte, do Náutico, dos outros times e do próprio Londrina, uma grande campanha na Série C do ano passado. O Botafogo, o ano passado, ficou naquela, quase caiu, mas não caiu. E os outros paulistas, Edson? Eu acredito, sabe, minha opinião é o seguinte: o Novo Horizontino certamente fará uma boa campanha, né? Eu não confio no Botafogo, que o Botafogo já há algum tempo já vem declinando, mas chega no final consegue sair, tá?
A Ponte Preta que tome cuidado, né? Então, assim, é um campeonato realmente que os times vão ter que jogar, vão ter que se reforçar para poder se manter. Não falo nem subir, Maurício, se manter na Série B. Agora, para subir, tem vários candidatos aí para ascensão. Só lembrando, meus amigos, que nesse ano não subirão os 4 primeiros, tá? Como aconteceu nas temporadas anteriores. Nós vamos ter 6 classificados, tá? E não só 4. Os 2 primeiros sobem, belezinha. Primeiro e segundo estão na Série A do ano que vem. Agora, os outros 4 vão disputar um torneio entre eles para aí subirem mais 2. Quer dizer, até o 6º e o 5º vão ter chance de subir. Ótimo. Nós estamos conversando sobre isso, Sim. né? A oportunidade daquele time que faz uma média campanha chegar a ser campeão. Então está aí uma excelente opção para que, né, os outros times consigam também, no final serão 4, Isso. né? Consiga também subir. Serão 6 para sair 4. Para sair 4. Então terão a oportunidade de poderem subir junto com os 2 primeiros que subiram antes. Agora, olha, meus amigos, para falar em subir, já que a gente está nesse assunto, mas vindo para o futebol de São Paulo, para o nosso campo doméstico, a Série A2 do Campeonato Paulista já teve 2 rodadas da fase final. Vocês lembram que semana passada nós comentamos aqui. Já tivemos rodada no fim de semana, já tivemos rodada no meio de semana. Então, ó, tabela chegando aí de classificação, como estão os times na Série A2. Essa terceira rodada nada mais é do que o encerramento do turno. No grupo 2, Votuporanguense, 4 pontos, venceu uma e empatou uma. Exatamente, venceu uma e empatou uma. O 15 de Piracicaba venceu uma, aliás, empatou 2, o 15 de Piracicaba. O Água Santa, idem, e o Ituano só tem 1 ponto, só tem 1 empate. Tá? No grupo 3, o que nós temos aí? São José, meia dúzia, ganhou as 2, é o único time 100% nessa fase. O Sertãozinho e o Juventus tem 3, ou seja, cada um ganhou uma, e a Ferroviária não ganhou nenhuma, 2 derrotas. Então, para lembrar o quê? Os 2 primeiros se classificam para o cruzamento semifinal. Então, terminasse hoje, teríamos Votuporanguense 15 num grupo, São José e Sertãozinho no outro. Votuporanguense, ela iria fazer confronto com o Sertãozinho e o 15 de Piracicaba com o São José. Mas, repito, tem a rodada desse final de semana, tem todo um segundo turno pela frente. E a gente até levantava, Edson, a questão do Ituano, né, que foi o grande líder da primeira fase, mas já está em último lugar nesse grupo em 2 rodadas. E voltando naquele assunto que nós comentávamos, né? O Ituano foi um time que comandou aí o campeonato e agora chega nessa segunda fase, começa a declinar, né, Maurício? Então, por isso que o futebol, comentando novamente, eu não gosto de pontos diretos, porque pontos diretos, né, ganha o primeiro, segundo e acabou. Eu gosto que tenha, dessa forma aí, tem uma segunda fase, para que aquele que fez uma média campanha, né, possa ter chance de ser campeão e subir. Mas as 2 chaves estão difíceis, destacando aí o São José, que 2 partidas, destacando também o próprio Sertãozinho, que perdeu a primeira, acho que perdeu em casa, né? Agora empatou, né? Então já soma 3 pontos. Então são 2 grupos bem difíceis, nada definido, viu, Maurício? Ó, nesse fim de semana, o Ituano enfrenta o Água Santa, no grupo 1, e o 15 recebe a Votuporanguense. No grupo 2, o Juventus recebe o Sertãozinho e o São José recebe a Ferroviária. Então, são jogos dificílimos, né? A oportunidade da Ferroviária, né, ou fora ou dentro de casa, se recuperar nesse campeonato, né, Maurício? Tem chance ainda, né? Sim, tem chance. O campeonato está muito aberto. Tá aberto. Bem, Série A3 agora, já passando na ordem, né, dos campeonatos em importância aqui em São Paulo, a Série A3 vai, nesse final de semana, ter os jogos da última rodada, da primeira fase. Tem times já classificados, tem gente na briga para se classificar e tem gente na briga para não cair. Confere aí, a Série A3 do Campeonato Paulista, como está a situação antes da rodada do fim de semana. Santista 33, Marília 29, Rio Preto 26, 15 de Jaú e Barbarense 24.
Esses 5 já garantiram vagas. Em sexto está o São Bernardo com 22, em sétimo o Rio Claro também com 22, em oitavo União São João com 21. Porém, o Catanduva também tem 21, o Paulista está grudado com 20. Então, nós temos 5 times para 3 vagas nessa briga pela classificação. Quem não briga mais por nada, por exemplo, é o Rio Branco de Americana, nem sobe nem cai. Bandeirante de Birigui também nem sobe nem cai. Agora, lá embaixo também há uma questão. O Suzano com 5 pontos já caiu, não tem mais salvação. O Desportivo Brasil tem 8, ou se terminasse agora seria o rebaixado. Mas a Itapirense tem 9, a Francana tem 10. Então esses dois, Francana e Itapirense, ainda correm riscos, Edson. A briga feia ali no 13º ao 16º, hein, Maurício? É uma briga ferrenha, uma briga que... Olha, eu torço muito aí para Itapirense sair dessa situação. Sim, é o time da região, né? O time da região, né? A própria Francana. Mas é uma situação difícil, né? A União já foi embora, né? Mas sim, entre Desportivo Brasil, Itapirense e Francana, vai ser um Deus nos acuda, viu, Maurício? Olha só, Edson e meus amigos, enquanto a gente continua observando aí a classificação, o Catanduva faz jogo direto com o Paulista de Jundiaí, tá? Ali, ó, 9º contra o 10º, né? Então, é uma briga direta por uma das vagas. O Desportivo Brasil, que está nessa situação de rebaixamento, ele vai receber o 15 de Jaú. Ou seja, ele pega um time que já está classificado. Só tem que ver a ordem lá do 15 de Jaú. A Itapirense vai jogar em casa, em Itapira, contra o Rio Preto, que também já está classificado. Então, Itapirense também tem uma situação boa, em tese. Teoricamente, né? É uma excelente oportunidade, né, Maurício? Sim. Teoricamente, né? A Francana joga com o Marília. Tudo bem que é lá em Franca, mas vai pegar o 2º colocado no campeonato. O Marília já está numa posição que não é incomodado, porque mesmo que o Rio Preto ganhe, ele iria a 29. Mas você observa que o saldo de gols é 15-10. É muito difícil tirar essa diferença. Então eu acho que o Marília vai terminar em 2º, mesmo que perca amanhã. Aí nós temos a Portuguesa Santista, que é a líder, enfrentando o União Barbarense, lá em Santos. O União já está classificado, a Portuguesa também. A Portuguesa não perde mais o 1º lugar. O União pode perder o 5º lugar, dependendo da combinação dos resultados. O Rio Branco e o Bandeirante, curiosamente, os dois que eu já disse aqui, que nem sobem e nem caem, vão se enfrentar em Americana. Então, um jogo que não vale nada. O Rio Claro, que hoje é o 7º, brigando pela vaga, enfrenta exatamente o União Suzano em Rio Claro. Então, quer dizer, pode somar 3 pontos para o Rio Claro aí. Né? Não tem dúvida nenhuma. O União de Araras, que está na briga com 21, enfrenta o São Bernardo, que está na briga com 22. Então, olha aí. De todos os jogos, esse é o... Esse e Catanduva e Paulista. São os 2 jogos mais importantes da rodada. São jogos importantíssimos, né, que definem aí a classificação. Queria destacar uma coisa, Maurício. A Portuguesa Santista, ela é capitaneada aí pelo Sérgio Guedes, né? Sabia que o Sérgio Guedes já fez mais de 150 partidas com a Portuguesa Santista? É verdade. O Sérgio Guedes, dá para dizer que ele gosta ali do clima litorâneo, né? Gosta da Baixada. Né? E assim, é um profissional, eu conheço o Sérgio Guedes, é um profissional, é um excelente profissional, um ser humano da melhor qualidade e merece todo esse sucesso que ele vem tendo. Muito bem, nós não esquecemos da Série A4 não, tá? Vamos falar sobre ela no próximo, aliás, no último bloco aqui do programa. Um intervalinho aqui no Unisports, a gente volta já já falando das coisas da Ponte Preta. Até já. Toda segunda, Gustavo Reis recebe autoridades, políticos e líderes que se destacam para um bate-papo sobre temas que influenciam o seu dia a dia. Da minha experiência durante 25 anos como gestor público, como prefeito, como vereador, como presidente da região metropolitana e trazer aqueles aspectos reais da vida do cidadão e de que forma que gestões inteligentes e comprometidas podem melhorar a vida do cidadão.
Gestões Inteligentes, toda segunda às 8 da noite, com reprises durante a semana. TV Artes, nossa região é cultura e informação. Na Unifage, você não só aprende sobre inteligência artificial, você a cria. Aqui é prática constante e conexão direta com o mercado global. Parceria com a Amazon, fazendo você ter destaque no mercado. Prepare-se para ser um profissional ético, criativo e com salários competitivos. Não fique para trás. A inteligência do futuro espera por quem tem coragem de liderar. Unifage, inovação que transforma. O governo do estado trabalha com coragem para tornar o impossível possível, para São Paulo seguir avançando na direção certa. É possível que milhares de alunos da rede pública estudem no exterior com o Prontos para o Mundo? Sim. Parecia impossível bater recorde histórico de cirurgias com a tabela SUS paulista? É possível. Ou ainda integrar mais de 90 mil câmeras para tornar as ruas mais seguras. Foi o que o Muralha Paulista fez. Governo do estado. São Paulo são todos. De segunda a sexta, você fica bem informado com as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Ao meio-dia, o Jornal da Tarde traz um olhar atento para temas que interessam a toda a família. Já às 6 da noite, tudo o que foi destaque em nossa região, você acompanha ao vivo no Região no Ar. Às 9 da noite, o Jornal da Cultura apresenta os principais fatos do Brasil e do mundo, sempre com análises e opiniões de especialistas. TV Artes, nossa região é cultura e informação. Unisports. Oferecimento Unifage, prática que transforma. Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história. Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula. Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage, mais que educação, uma jornada transformadora. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do Unisports nesta sexta-feira. Agora o assunto é o Guarani Futebol Clube, que apresentou mais reforços nessa semana e que estão já à disposição do técnico Hélio Cizenando. Quando da apresentação desses atletas, o Frontini, que é o executivo de futebol do Guarani, concedeu entrevista para falar sobre o que vem por aí ainda em termos de contratações e até qual seria o limite, digamos assim, para essas contratações, já que a Série C começa no próximo final de semana. Vamos acompanhar a entrevista do executivo de futebol do Guarani, o Carlos Frontini. Veja aí. A gente fechou e aparece uma oportunidade. A gente vai se esforçar para tentar trazer. Ou tem uma grande oportunidade de saída também. O clube vai precisar se movimentar. Então a gente está aberto sim, principalmente se for para reforçar o elenco. Olha, deve ter entre 4 e 5 saídas, sabe? Principalmente alguns atletas retornados de empréstimos também, né? Sobre entradas a gente não está traçando nenhum número não, entendeu? O que a gente puder reforçar e entender que vai ser importante, porque depois 3, 4 meses a janela vai abrir novamente em julho. Então a gente tem que estar bem seguro até lá. A gente vai fazer esses movimentos de saída até para a gente poder ter fôlego também, para continuar respirando, mas a gente tem que entender que é um longo período até a janela se abrir novamente e a gente não pode correr risco. Bem, não pode correr riscos. Realmente, o que o Guarani tem que fazer daqui para frente é uma situação delicada, Edson, porque já existia um elenco inchado, claro, o Frontini falou aí, alguns jogadores ainda sairão, ainda serão negociados. E a questão é tapar os buracos que estão abertos. E tem que saber exatamente, eu não sei como, Edson, eles já fizeram essa análise, tanto ele, Frontini, como o técnico do Guarani, como o Hélio Cizenando, que já está aí há uma semana trabalhando,
Mas esse diagnóstico tem que ser feito, né? Porque só tem uma semana de treinamento pela frente, Edson. Não, o mais rápido possível, Maurício. Tem que definir quem fica, quem sai, né? Para que o Hélio faça um trabalho, né? Com um ambiente tranquilo, um ambiente que todo mundo esteja contente, né? Porque sempre tem aqueles jogadores que estão ali de lado, né? Começa a fazer mal para o grupo, né? Então que resolva o mais rápido possível estas entradas e esta saída, Maurício, para que o Guarani, para que o Hélio, né, no caso o Hélio, que é o treinador, faça o seu trabalho com maior tranquilidade. Bem, vamos ouvir agora alguns dos novos atletas do Guarani e assistir, claro. Um deles é o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo é um talento revelado pelo Hélio Cizenando e que nos últimos anos jogou com a camisa do Capivariano, tá? O Carlos Eduardo não foi titular ao longo de toda a Série A1 no Campeonato Paulista no Capivariano, não. Em alguns jogos, o Hélio se deu ao luxo de deixar o Carlos Eduardo no banco, tá? Porque o Carlos Eduardo, lá em Capivari, ele jogava com a função do 10 e tinha outros jogadores para fazer essa função também. Então, em alguns jogos, o Carlos Eduardo foi titular, mas muitas vezes a gente não entendia. E repito, acompanhei toda a campanha, transmiti todos os jogos do Capivariano. E a gente cobrava. Por que o Carlos Eduardo não está tendo oportunidade no time de cima? Ele era preterido, por exemplo, pelo Ravanelli, né? Ravanelli é aquele mesmo revelado na base da Ponte e que era efetivamente o camisa 10. Tinha lá no Capivariano também o Cássio Gabriel, que lá era conhecido como Cassinho, mas é aquele Cássio Gabriel que também já passou pela Ponte Preta. E às vezes eu dizia, mas como é que o Carlos Eduardo está no banco? Né? E isso aconteceu, só que agora ele trouxe o jogador para o Guarani, dizendo que é o jogador da sua confiança e que vai acrescer a esse time do Guarani, tá? Vamos acompanhar o que o Carlos Eduardo falou na sua entrevista de apresentação. Confira aí. Minhas características, eu gosto muito de estar no ataque, estar defendendo, bola parada também, costumo fazer bastante. E sobre a minha relação com o Hélio, a gente vem trabalhando nos últimos anos, né? Então, ele me passa confiança, e se um líder te passa confiança, então, consequentemente, você vai ter bons resultados dele. O Hélio é um cara, fenomenal, né? Seja no dia a dia, seja no treinamento, é um cara que te ajuda, mesmo quando você estando certo, ele vai lá e assim. Então, isso vai te ajudando e no dia a dia, a cada ajuda dessa, você vai melhorando. Então, ter um cara desse do seu lado é algo que você tem que abrir. O Carlos Eduardo falando do que é trabalhar com o Hélio Cizenando, né, com quem ele tem trabalhado aí nos últimos anos. E claro que, como a gente já falou em relação ao Hélio, mas com relação a alguns jogadores também, é uma oportunidade de ouro, né, poderem vestir a camisa do Guarani. Outro detalhe, ele mesmo falou aí, ele é um homem que adora bater pro gol, tá? Seja de longe, com bola rolando, ou nas bolas paradas, cobrança de faltas, cobranças de escanteio. Ele é aquele famoso bate-tudo, Edson. Eu vi, ele é um jogador muito versátil, né, Maurício? Ele joga no meio de campo, marcando, ele sabe tocar, ele sabe lançar, ele sabe bater a gol, né? Então é um jogador muito versátil que certamente ajudará muito o Guarani nessa próxima fase aí, né, no Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos contar muito com o Carlos, né, Carlos Eduardo, para que ele faça um excelente campeonato e, quem sabe, né, depois do Guarani não vem outros clubes aí atrás de Carlos em virtude do seu comportamento nesse campeonato da Série C. Exato, tem tudo para crescer. Agora o Inayan, a gente pode estranhar o nome, né, mas ele é um lateral direito, fez uma boa campanha lá no Velo Rio Clarense, né? O Velo foi rebaixado, sim, mas ele se destacou. E ele vem para uma posição, Edson Magalhães, onde o Guarani não teve um especialista no Campeonato Paulista. Todo mundo se lembra, jogou com um zagueiro improvisado lá, o Rafael foi lateral direito na totalidade dos jogos do Guarani. Quem tinha aí para essa posição era o Cicinho, que acabou sendo dispensado agora porque, né, não teve oportunidades, não convenceu para o Campeonato Paulista. Vamos ouvir a entrevista do Inayan.
Meu nome já estava no radar há um tempo, né, desde que acabou o Campeonato Paulista. E assim, quando eu soube que tinha a oportunidade de vir para o Guarani, fiquei entusiasmado, né, fiquei muito feliz. Lógico, a gente vai trabalhando outras situações também, né, igual você disse, há momentos que esquentava mais, teve momentos que deu uma esfriada, mas o mais importante é que o nome continuou no radar, teve a mudança aqui, o pessoal aprovou a vinda, né, e quando falou que tinha essa oportunidade, eu não pensei duas vezes, né, e graças a Deus que deu tudo certo, penso eu que no momento certo, com as pessoas certas, estou muito feliz de estar aqui. Sobre as características, tenho como um jogo intenso, tanto para frente quanto para trás, né, o pé na bola, defensivamente, buscar apoiar ofensivamente também, né, então assim, gosto do jogo apoiado, mas também na hora de fazer um jogo mais intenso para frente, gosto também. Então, essa basicamente é minhas características. Assim, quando chega uma proposta do Guarani, independente da divisão, é um negócio que me deixa muito feliz, porque eu sou do estado de São Paulo, sei a grandeza do Guarani e posso dizer que quero um sonho, sim, vestir uma camisa desse tamanho, né? Então, como eu disse na pergunta anterior, foi um negócio que me deixou muito feliz porque era uma coisa que eu almejava na carreira, né? Como eu disse, sou de São Paulo, minha família é de São Paulo, e a gente cresce vendo a história do Guarani, ouvindo a história do Guarani, né? Então, assim, quando chegou a situação, mesmo com outras situações, eu sempre deixei bem claro para quem trabalhava comigo que eu queria jogar no Guarani, né? Se não desse certo, beleza, mas que íamos fazer tudo que fosse possível para estar aqui no Guarani. E assim, estar aqui hoje me deixa muito, muito feliz, né? Muito honrado. Só que eu também quero transferir isso para dentro do campo, né? Sobre experiência, o vestiário está cheio, né? O que mais tem aí é jogadores experientes. E eu espero, com a experiência de já ter um acesso na Série C, poder contribuir, né? Para buscar o objetivo principal do clube esse ano, que é o acesso também. A posição que veste a camisa do Guarani é uma baita responsabilidade, né? E assim, chegar hoje no Guarani com essa possibilidade de estar jogando, de estar atuando, me deixa muito feliz, é uma oportunidade única, né? Então eu prefiro pegar essa responsabilidade e trazer para o lado positivo, né? E ver como a baita oportunidade que eu estou tendo de vestir a camisa do Guarani. Muito bem, estamos de volta, ouvimos aí o Inayan, novo lateral direito do Guarani, e eu vejo o seguinte, Edson, ele vem com uma missão teoricamente fácil, ele vem para substituir ninguém, porque eu disse, o Guarani não teve um lateral direito no campeonato, mas não teve por quê? Porque quem estava à disposição do técnico não agradou. E ele, que vem de um time que foi rebaixado no Campeonato Paulista, será que vai dar conta dessa missão? Ah, sim, com certeza, Maurício. Eu, assim como o Carlos Eduardo, o Inayan assumirá a titularidade desse time do Guarani. Fez um bom campeonato e certamente dará conta do recado aí e fará também um excelente campeonato na Série C, defendendo o Guarani. Olha, eu acredito, óbvio, a imprensa não tem mais acesso aos treinamentos como outras épocas, mas eu estou achando, Edson, que a gente pode esperar um Guarani a partir do outro final de semana, quando começa a Série C do Campeonato Brasileiro, bem diferente do Guarani do Campeonato Paulista, Edson. Não só em termos de nomes, em termos de atletas, mas também da forma de jogar. Da forma de jogar e tenho certeza também, viu, Maurício, do comportamento dos jogadores, né? Mas a forma de jogar é um assunto muito bacana isso daí com relação ao Hélio Cizenano. Os times do Hélio são times extremamente organizados, né? Eu acompanhei vários jogos do Capibariano e você viu o Capibariano, né, ter uma transição muito rápida, tanto na parte ofensiva como na parte defensiva. Então eu tenho certeza que o Guarani entrará de outro modo aí para disputar o campeonato da Série C. E não é, né, Maurício? Tem que procurar subir, né? Vai ter que jogar, tem jogo que vai ser difícil, tem jogos que serão mais fáceis, né? E tem que jogar o jogo, mas ele vai impor uma maneira de jogar muito positiva para o Guarani, de uma forma
mais ofensiva, mas não se descuidando nunca ali da parte defensiva também. Agora, meus amigos, eu vou falar de um nome aqui que o Edson Magalhães, assim como eu, conhecemos de longa data, e eu acredito que você que está nos acompanhando também. Balotelli. Todo mundo conhece. Todo mundo já viu um dia ele jogando lá na Itália. Mas eu creio que ninguém imaginou que um dia ele pudesse jogar com a camisa do Guarani. Pois é, esse foi o assunto da semana, né? De que houve uma negociação, uma tentativa de negociação de trazer o Balotelli em fim de carreira, né? Vale a pena a gente lembrar isso, para jogar no Guarani. E ele ia ganhar por gols, por produtividade, Edson Magalhães. Ai, olha, Maurício, eu acho que ia ser difícil ele ganhar, viu, por produtividade. Né? Eu vi dizer que seria 1,5 milhão por 4 meses, né? 375 mil por mês, e Balotelli ia resolver o problema do Guarani. Eu acho isso muito difícil, Maurício. Ainda mais na idade que ele está. Pois é. Né? O tio fica por lá mesmo. Não venha, não atrapalhe a vida do Guarani. Não deixa pior o que já não está bom. Isso, é isso aí, mano. Vamos levar um pouco mais a sério aí o Guarani. Bem, na sua telinha agora, os jogos do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro, hein? A tabela foi desmembrada ontem pela Confederação Brasileira de Futebol. Olha o calendário do Bugrão aí, Edson. Na rodada 1, no dia 4, que é um sábado, vai viajar até Maranhão. Lá em São Luís, no Castelão, enfrenta o Maranhão. Na rodada 2, recebe dia 11, que também é um sábado, 5 da tarde, o Volta Redonda no Brinco de Ouro da Princesa. Depois, dia 19, que é um domingo, joga 4h30 no Brinco novamente contra Itabaiana. Depois, Araraquara, Fonte Luminosa, uma segunda-feira, 8 horas da noite, Guarani enfrenta a Ferroviária, que é essa mesma ferrinha que ainda está jogando a Série A2 do Paulista. E na rodada 5, no Brinco de Ouro, vai receber no dia 2 de maio, que é um sábado, vai ser no feriadão do dia 1º, viu, Edson? Dia 1º é feriado. Sábado recebe o Santa Cruz às 5 da tarde no Brinco de Ouro. Tá de bom tamanho esse início para o Guarani, Edson? Maurício, está ótimo para o Guarani, porque de 5 partidas, né, jogará 3 em casa, então podemos dizer aí que, tranquilamente, que 9 pontos ganhos, né, já estão garantidos. E lá no Maranhão e lá na Fonte Luminosa tem que morder algum pontinho. Então, aí eu jogo aí de 15 pontos, o Guarani vai ganhar uns 12 pontos aí, Maurício. E 3, 6, 9, 12, 13 pontos o Guarani vai ganhar, Maurício. Olha a matemática do Edson, hein? Vou anotar aqui, viu, Edson? Pode anotar. Né? O Guarani tem que entrar, Maurício, não tem como. O Guarani tem que entrar nesse campeonato assim, como o Guarani mesmo, assim, como um time grande, como um time que tem uma camisa pesada e que todos irão respeitar. Assim como a Ponte Preta terá que entrar, né, disputando na Série B. Então eu acho que é um campeonato para o Guarani realmente se consolidar, tá? E subir para a Série B. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo aqui no Unisportes, mas não saia daí, porque daqui a pouco tem Série A4. Tem seleção brasileira, tem basquete feminino. O nosso Unisportes volta já já. Toda segunda, Gustavo Reis recebe autoridades, políticos e líderes que se destacam para um bate-papo sobre temas que influenciam o seu dia a dia. Da minha experiência durante 25 anos como gestor público, como prefeito, como vereador, como presidente da região metropolitana, e trazer aqui aspectos reais da vida do cidadão e de que forma que gestões inteligentes e comprometidas podem melhorar a vida do cidadão. Gestões Inteligentes, toda segunda às 8 da noite, com reprises durante a semana. TV Artes, nossa região é cultura e informação. Na Unifage, você não só aprende sobre inteligência artificial, você a cria. Aqui é prática constante e conexão direta com o mercado global. Parceria com a Amazon, fazendo você ter destaque no mercado.
Prepare-se para ser um profissional ético, criativo e com salários competitivos. Não fique para trás. A inteligência do futuro espera por quem tem coragem de liderar. Unifage, inovação que transforma. O governo do estado trabalha com coragem para tornar o impossível possível, para São Paulo seguir avançando na direção certa. É possível que milhares de alunos da rede pública estudem no exterior como prontos para o mundo? Sim. Parecia impossível bater recorde histórico de cirurgias? Com a tabela SUS paulista é possível. Ou ainda integrar mais de 90 mil câmeras para tornar as ruas mais seguras. Foi o que o Muralha Paulista fez. Governo do estado. São Paulo são todos. De segunda a sexta, você fica bem informado com as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Ao meio-dia, o Jornal da Tarde traz um olhar atento para temas que interessam a toda a família. Já às 6 da noite, tudo o que foi destaque em nossa região, você acompanha ao vivo no Região no Ar. Às 9 da noite, o Jornal da Cultura apresenta os principais fatos do Brasil e do mundo, sempre com análises e opiniões de especialistas. TV Artes, nossa região é cultura e informação. Unisports. Oferecimento Unifage, prática que transforma. Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história. Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula. Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage, mais que educação, uma jornada transformadora. É isso, amigos, de volta. Unisportes na sua TV Artes nesta sexta-feira, agora para falarmos do Campeonato Paulista da Série A4, tá? A A4 tem um calendário um pouquinho mais longo, né, em relação às outras divisões. Mas vejam aí na sua telinha como está a classificação da 4ª divisão do Campeonato Paulista, que também está se afunilando. Já temos equipes em situação mais tranquila no que diz respeito à classificação, mas também tem gente se complicando lá atrás com relação ao rebaixamento. Vamos trazer para vocês, então, esses números da classificação do Campeonato Paulista da Série A4. Tem time tradicional, como, por exemplo, Comercial de Ribeirão Preto, que está passando ainda muitas dificuldades. Tem times tradicionais aqui do nosso interior, caso de Lemense, que, por exemplo, está fazendo uma campanha boa nessa temporada. Então, vamos observar aí. Inter de Bebedouro, 26 pontos. São Caetano e Penapolense tem 23, Barretos 22, Lemense 20, Jacareí 19, São Carlense 18, Taquaritinga 17. Se o campeonato terminasse hoje, seriam esses os classificados. Mas o Tanabi, que tem 16, está muito perto de chegar nesse grupo. Já o Ecos de Cisão está um pouquinho mais longe, mas pode chegar. O Comercial, que teve muito tempo na zona de rebaixamento, está numa posição intermediária. Abriu 3 em relação a quem está atrás, caso de Jabaquara e Caieiras, mas ainda precisa nadar um pouco mais para não correr riscos. O Vossen está brigando também com o Caieiras, com o próprio Jabaquara e, por que não dizer, com o Comercial, para ficar fora da zona de rebaixamento. E 2 times até tradicionais, Edson, estão caindo. O Araçatuba com 5 pontos, que o ano passado fez uma grande campanha na Série A4, foi eliminado pelo Barbarense, ou seja, a Araçatuba quase subiu. E esse ano está quase caindo. E o Nacional da Rua Comendador Souza, que coisa, hein, Edson? Que tristeza, né, Maurício? Aí, dentre os times aí, o Comercial deu uma alavancada, sim, né? Sim. Ele ganhou do Vossen, acho que de 3-1, e deu uma subida aí na tabela, né? Que continue subindo um pouco mais para sair dessa degola. Mas, como você mesmo disse, Maurício, que tristeza o Nacional da Água Branca, né? Lá na Comendador de Souza. Quem diria, né? Quem diria chegar numa situação dessa. E a 4, tem a A5, Maurício? A A5 é a Bzinha.
A nossa Bezinha, que esse ano tem a volta do Mojimirim, do Sapão, tem a volta do América de Rio Preto, tem os 2 times de Paulínia que vão disputar. Mas não tem um limite de idade? 23 anos. A Bezinha só atletas até 23 anos. Exatamente. É bom. Bom, meus amigos, agora a seleção brasileira no nosso cardápio. Carlo Ancelotti convocou os jogadores para os 2 amistosos que antecedem a Copa do Mundo. Vamos conferir aí na sua telinha a lista dos convocados pelo professor Ancelotti. Goleiros: Alisson, Bento e Ederson. Detalhe, o Alisson já foi cortado e o Hugo Souza do Corinthians está nesse grupo, estará nesse grupo e não o Alisson. Maurício, essa é a turma do Tafarel. Ah, sim, com certeza. Turma de Tafarel funcionando. Agora vamos aos laterais. Wesley, Alexandro, Danilo e Douglas Santos. Tá de bom tamanho, Edson? Olha, Maurício, o Wesley ainda não, sabe, não se efetivou ainda numa seleção. Acho que ele ainda não tomou esse corpo ainda de jogador de seleção brasileira. O Alexandre já é mais experiente, né? O Danilo nem se fala da experiência do Danilo, e o Douglas Santos também é outro jogador que não me contenta. Então, aí são jogadores que no caso do Danilo, ele pode jogar na lateral, como pode jogar na zaga, né? Ou se o Ancelotti quiser fazer uma linha de 3 ali na defesa, ele também pode jogar. Mas não é uma convocação do meu agrado, Maurício. Eu acho que teria que ser uma convocação já quase que definitiva já. Tem muita gente aí, Edson, nessa convocação que chega a preocupar, pelo menos a mim. Por exemplo, o Alexandre a gente sabe que não é aquele exímio lateral, a gente sabe que o Danilo pode quebrar um galho ali, mas o lugar seria do Militão, será do Militão se ele tiver condição de jogar. Exato, para que o Militão se recupere, né? Exatamente. Então, assim, os 2 lados não têm jogadores ainda definidos, as 2 alas. O miolo da zaga, sim. Né? A gente vê lá embaixo Marquinhos, Gabriel Magalhães, Léo Pereira, Bremer e Ibanhas. Eu acho que aí tá tudo redondo, né? Tudo redondo. Léo Pereira, eu não gosto do futebol do Léo Pereira. Ele é um bom jogador, joga no Flamengo, mas ele falha, sabe? É um cara que é aquele cara que é de dia, não mantém uma regularidade, né? Assim como o Marquinhos, como o Magalhães, Gabriel Magalhães, né? Mas mereceu, né? Tem feito boas partidas e, assim, por mim eu não convocaria porque é um teste, né? E nem sabe se ele vai entrar nesses 2 jogos. E o Ibanez, eu não lembro, não conheço Ibanez, Maurício. Pois é. Olha os meias. Casemiro, Fabinho, né, que ressuscitado uma vez continua presente, Andrei Santos, o outro Danilo, esse é o do Botafogo, e o Gabriel Sara. Então, sabe, Casemiro, o Fabinho já esteve na seleção, foi bem, mas depois sumiu e agora retorna, né? O Andrei Santos, né, vamos ver qual o comportamento dele, Danilo e Gabriel Sara, sabe? Então é uma convocação aí nos meias, Maurício, que sabe, poderiam estar outros aí no lugar de Danilo, de Gabriel Sara, poderia estar o Gerson, né? Poderia estar o Matheus Pereira do Cruzeiro, né? Jogadores que a gente, né, caseiros aqui, que estão indo muito bem. Nos atacantes, Vini Júnior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Endrick, Igor Thiago, Ryan e João Pedro. São os atacantes que nós temos, né? Que estão se destacando, né? Tem muitos que se destacam em times, que é o caso do Vini Júnior e do Rafinha. Na seleção ainda não mostraram, né? Porque são convocados, espero que mostre agora nessa Copa do Mundo. E aí o Igor Thiago não convocaria Pedro, né? Não convocaria Igor Thiago. E Ryan é uma boa aposta, torço muito por Ryan, é novo, é aquele jogador que não vê responsabilidade, né? Então pode ser que ele seja uma grande surpresa aí nesta seleção brasileira, nesta convocação do Ancelotti.
Faltou alguém para você? Bom, vamos ser direto. Também, Faltou Maurício? um menino Ney aí nessa seleção, Edson? Só depende dele, né, Maurício? Sim. Eu sempre falo que o problema do Neymar não é técnico, o problema do Neymar é clínico, entendeu? E físico, né? Agora ele tem que querer também, ele tem que mostrar que quer, né? Ele é indispensável, o Neymar, mas ele tem que mostrar que quer chegar à seleção brasileira bem, né? Chegar lá e ajudar a seleção brasileira, ajudar seus companheiros, a ajudar o Ancelotti. Então, vamos torcer para que até lá, né, na última convocação, ele esteja presente aí, acima de tudo, né, que ele esteja bem clinicamente, fisicamente e tecnicamente, não precisa nem falar. Né? Eu diria o seguinte, o Neymar não precisa ser testado, né? O Ancelotti convocou alguns jogadores aí para serem testados. E é isso que eu tenho na minha cabeça. Será que esses 2 amistosos vão servir realmente para esses jogadores serem testados ali no confronto contra a França ou contra a Croácia? Ou eles só vão ser testados nos treinamentos? Vão ser testados ali para pode ou não pode compor o grupo? E aí? Por isso, né, Maurício? Por isso que a seleção deveria já ser uma seleção definitiva, né? Porque irá enfrentar 2 seleções que eles não vão brincar. Se o Brasil bobear, toma um sapeca nenê, viu, Maurício? Né? Então, sabe, que nem levar o zagueiro lá, Léo Pereira, levar o próprio Ryan também, né? Jogadores para serem testados, eu acho que já passou do momento de serem testados. Eu acho que tem que ser uma seleção já definitiva para enfrentar essas 2 excelentes seleções. Bom, dia 26, então, o Brasil em Boston, nos Estados Unidos, joga contra a França, e no dia 31, em Orlando, também Estados Unidos, o Brasil enfrenta a seleção da Croácia. Óbvio que os testes são importantes, né, de serem realizados nos Estados Unidos, onde o Brasil faz a totalidade dos seus jogos na primeira fase da Copa do Mundo, mas tá tudo pertinho ali, né, Canadá, México. Se o Brasil tiver que se deslocar para as fases posteriores da Copa do Mundo, não vai ter trabalho. É uma questão de aclimatação, né, Edson? Aí, nos Estados Unidos, tranquilamente, os jogadores irão, né, estar bem aclimatados, né, Maurício? Porque não tem diferença nenhuma, né? Agora, tem que jogar futebol, tem que jogar com garra, com técnica, com precisão, né, jogar com alegria. E quem sabe, né, o Brasil passe a fase, passe outras fases e chegue até a final desse campeonato mundial. Já diz uma música, dias melhores virão. Espero que isso se aplique à seleção brasileira. Bom, do futebol para o basquete feminino, começou o campeonato da LBF, é o principal campeonato de basquetebol feminino. O time de Campinas, o Unimed, estreou no meio de semana fora de casa, jogando contra o Mesquita. Lances da partida aí na sua telinha. A vitória foi por 85-78, tá? E amanhã tem SESI Araraquara, mais um jogo fora de casa, na sequência da campanha do time campineiro, Edson. Então, o basquete retornando na segunda partida, muitas mudanças, né, no time de Campinas, e esperamos, né, nós, torcedores, esperamos que o time venha fazer uma excelente campanha nesse campeonato, Maurício. É verdade, que não decepcione. Aliás, os nossos esportes amadores, né, Edson, não decepcionam, felizmente, nem basquete, nem vôlei, e no caso do vôlei, o que eu sinto apenas, Edson, em relação ao basquete, até fazendo uma comparação, falta esse time ter um pouco mais de popularidade, consequentemente de torcida nos seus jogos. Porque está jogando no ginásio do Tênis Clube, agora muito fácil acesso, é um lugar que acolhe muito bem as pessoas, mas a gente não vê um público tão grande como no caso do voleibol. O basquete feminino precisa ser mais divulgado, né, Maurício? Eu acho que falta o time é para 3 pontos, um pouco mais de divulgação e resultados, né? O time precisa trazer resultados para que o torcedor tenha
tem a motivação de assistir esse time. Agora, falando do vôlei, mano, o vôlei tá fantástico, né? Tá sobrando, né? O vôlei, pelo amor de Deus. Né? Campinas hoje é a capital do vôlei, pô. Né? É capital brasileira porque venceu a Copa do Brasil. É capital sul-americana porque venceu também o sul-americano. A gente só espera que o ano termine bem também na Superliga, né? Porque o ano passado bateu na trave, já tinha batido na trave anteriormente, tá faltando essa cereja do bolo, né, Edson? Esse é o da Liga, você fala, né? Isso, a Superliga masculina. Superliga masculina, né? Tá aí já na vice-liderança, né? Tá apertando os times e só falta mais esse campeonato. Então, eu vejo que esse time do Vôlei Renata cresceu muito, né, Maurício? Não tecnicamente, como também, sabe, é um time que está mais maduro, um time que parece estar mais unido ainda. Então, eu acho que desse ano não passa, viu, Maurício? 2025, 2026, certamente esse campeonato será do Vôlei Renata. E tem mais um detalhe: o título sul-americano garantiu presença no Mundial de Clubes. Tem isso também, Edson Magalhães. Tem Mundial pela frente. Bacana, né, Maurício? Bacana. E capitaneado aí pelo nosso querido aí Bruninho, né? Sim. Muito bem, joga muito, uma pessoa fantástica, né? Merece todo o sucesso que vem tendo. E com o comandante Horácio de Leão, que agora, além de técnico do Vôlei Campinas, também é técnico da seleção argentina. Então, tem muito pela frente. Caríssimo Edson Magalhães, sabe o que nós vamos fazer agora, imediatamente depois do programa? Tem uma ideia? Maurício, olha, caia bem uma cervejinha ou um vinho, né, Maurício? Com certeza. E onde é que nós temos belas cervejas e saborosos vinhos? No City Bar e no City Tortas, né? Sem falar que tem o melhor bolinho de bacalhau do mundo, que tem tortas fantásticas, maravilhosas, de todos os sabores, tem os pratos à la carte, enfim, além dos salgados, enfim, tem para todos os gostos. Ah, e tem sobremesas também. Não fale sobremesa, Maurício. Eu tô fugindo da sobremesa, viu? Mas eu tenho certeza. A hora que você vê aquele panorama ali, você fala, pelo amor de Deus. Aí você é obrigado a comer como é que chama? Um pastel de Belém, por exemplo. Pastel de Belém, esse é o número 1. Olha que beleza, aí na tela. Meus amigos, City Bar e City Tortas, na Júlio de Mesquita, 53, tem o City Tortas. Na esquina da Júlio de Mesquita, no centro de convivência, tem o City Bar, aberto todos os dias das 11 da manhã até meia-noite. Então, só não abre aos domingos, tá? Mas de segunda a sábado, sempre a sua melhor opção, bem no coração do Cambuí e no coração de Campinas, Edson Magalhães. Posso mandar um recado aí? Deve. Jota, estarei aí mais tarde, viu? Com certeza. Eu e a dona Raquel. Muito bem, muito certinho. E assim, estamos finalizando já o Unisportes dessa sexta-feira. Tempo passa rápido. Edson, obrigado mais uma vez por estar conosco. Rápido demais, Maurício. Um programa muito gostoso, né, de participar. Agradeço a oportunidade e agradeço a você que nos acompanhou até agora. Você que nos acompanhou até agora ao vivo no canal 19.1 da TV Artes, na região de Campinas. Você que nos acompanhou pelo 82 da Sky, pelo 58 da Nova Parabólica ou através do YouTube, você é sempre muito bem-vindo. Um excelente final de noite de sexta, um ótimo final de semana. Semana que vem nos encontramos outra vez com o Unisportes aqui na TV Artes. Muito obrigado, até lá.